Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Você pode ler já aí? Sí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ok. Esse é um versículo chave no pensamento de Paulo, Este es un versículo clave en el pensamiento de Pablo, porque aconteceu na igreja em Corinto o que tem acontecido muito em nosso tempo. porque aconteció en la iglesia en Corintio lo que está aconteciendo ahora en nuestro tiempo. Paulo trabalhou cerca de 1 ano e meio com essa igreja. Pablo trabajó cerca de 1 año y medio con esa iglesia, Desde que pregou o evangelho, formou discípulos, desde que predicó el evangelio y formó discípulos, e ali a igreja foi estabelecida. y ahí la iglesia fue fundada, establecida. Depois que Paulo saiu e seguiu o seu ministério, Después de que Pablo salió, siguió su ministerio, falsos obreiros apareceram nessa cidade. falsos obreros aparecieron en medio de esa ciudad E também falsos ensinamentos. y también falsas enseñanzas en medio de la E iglesia. os coríntios em busca de conhecimento Y los corintios en busca de conocimiento, e em busca de experiências sobrenaturais, en busca de experiencias sobrenaturales, em busca de novidades, en busca de cosas nuevas, eles se distraíram do chamamento principal. ellos fueron distraídos del llamamiento principal. Então, quando você lê essa carta, Entonces, cuando usted lee esta carta, procure ler ela como uma carta de correção. procure leer esta epístola como una epístola de corrección. Tudo que Deus deu ao corpo de Cristo é bom. Todo lo que Dios dio al cuerpo de Cristo es bueno. Nós temos que abraçar tudo e não desprezar nada. Más tenemos que abrazar todo y no despreciar nada. Porém, existe um perigo. Pero existe un peligro. Quando nós temos preferências por coisas que valorizamos demasiadamente. Cuando nosotros tenemos preferencias por cosas que valoramos demasiado Temos a tendência de colocar ela no lugar de Cristo. y tenemos la tendencia de colocar estas cosas en el lugar de Cristo. Nada pode tomar o lugar do nosso Senhor. Nada puede tomar el lugar de nuestro Señor. Se fizéssemos um panorama muito rápido, Si hiciésemos un panorama muy rápido, poderíamos dividir essa carta em relação aos problemas dessa maneira. podemos dividir la carta en relación con esos problemas. Do capítulo 1 ao 4, Paulo está corrigindo sobre as divisões. En el capítulo 1 al 4, Pablo está corrigiendo las divisiones. Eles tiveram preferências por ministérios. Ellos tuvieron preferencias por ministerios. Uns diziam ser de Paulo, outros de Pedro, Unos decían ser de Pablo, otros de Pedro, outros de Apolo, otros de Apolos, e outros se consideravam ser de Cristo sem os demais. y otros se consideraban ser de Cristo sin los demás. Parece que esses que se consideravam ser de Cristo sem os demais Parece que estos que se consideraban ser de Cristo sin los demás eram os mais exclusivistas. eran los más exclusivos. Que perigo achar que somos melhores que os outros. Qué peligro cuando nos creemos que somos mejores que los otros. A igreja é formada por todos os santos, todos os salvos. La iglesia es formada por todos los salvos. E eles se dividiram por preferências de ministério. Y ellos se dividieron en la iglesia por preferencias de ministerios. Então você vê uma divisão muito grave na igreja em Corinto. Entonces usted ve con esto una división muy grande en la iglesia en Corintios. Quando você olha o capítulo 5 e 6, Cuando abrimos el capítulo 5 y 6, você vai ver os pecados de imoralidade. podemos ver los pecados de inmoralidad. Um jovem tendo relação com a sua madrasta. Un joven teniendo relaciones con su madrastra. E aí você vai encontrar pessoas bêbadas, problemas de negócio, Y ahí usted va a encontrar personas borrachas, borrachas y diferentes problemas. E podemos ver algo em relação ao Salmo 133. Y podemos ver algo en relación con el Salmo 133. Lá o Senhor diz como é bom e agradável que os santos vivam juntos. Como é bom e agradável que os El irmãos Salmo vivam juntos. 133 dice, mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos estén juntos y en armonía. Quando os irmãos caminham juntos em harmonia, Cuando los hermanos caminan juntos y en armonía, ali você vai encontrar aquele óleo ungido,
o óleo sobre a cabeça de Arão, Cuando los hermanos caminan juntos y en armonía, se va a encontrar aquel óleo, aceite, sobre la cabeza que de Aarón desce sobre a barba de Arão y sobre la barba de e Aarón. vai descendo até as pontas dos seus vestidos. Y va descendiendo hacia las faldas de los vestidos. Arão é um tipo do nosso Senhor, Aarón es un tipo de nuestro Señor o Jesucristo, verdadeiro sumo sacerdote. el verdadero sumo sacerdote. Nenhum de nós temos unção. Ninguno de nosotros tenemos la unción. Nenhum homem pode se achar o ungido. Ningún hombre puede decir que Él es el ungido. O ungido é o nosso Senhor Jesus El Cristo. ungido es nuestro Señor Mas Jesucristo. quando nós congregamos debaixo do seu nome, Pero cuando nosotros nos congregamos debajo de su nombre e quando temos unidade em Cristo, y cuando tenemos unidad en Cristo, aquela unção que é da cabeça vai sendo derramada sobre todos nós. aquella unción que viene de la cabeza va siendo derramada sobre todos nosotros. E ali também diz que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Y allí el Señor ordena vida eterna para siempre. A bênção e a vida. Y allí el Señor da bendición y vida eterna. Então a unidade é um segredo Entonces la unidad es un secreto para que a abundância do Espírito Santo continue a fluir para que la abundancia del Espíritu Santo continúe fluyendo. e você tenha vida e bênção. Usted tiene la vida y la bendición. Mas quando você olha a igreja em Corinto, Pero cuando usted va a la iglesia en Corintio, eles já não estavam unidos debaixo dessa cabeça. ellos ya no estaban unidos debajo de esa cabeza. Você já não encontra tanta bênção e vida. Ustedes ven y ya no encuentran tanta bendición ni vida. Porque como eles tiveram preferências por outra centralidade, Porque cuando ellos se centralizaron en otras cosas, então eles perderam essa bênção espiritual. perdieron la bendición espiritual. Agora, quando você olha o capítulo 5 e 6, Cuando usted mira ahora el capítulo 5 y 6, porque perderam essa unção da cabeça, porque perdieron esa unción de la cabeza, que vem na unidade, na comunhão dos cristãos, la unidad. porque essa unção flui na unidade. Ah, na ok, porque comunhão. la unción que viene de la cabeza fluye en la unidad y en la comunión. Você vê a carne se sobressaindo. Cuando eso no sucede, usted va a ver la carne Então sobresaliendo. você tem o capítulo 5 e 6. Entonces tenemos el capítulo 5 y 6. Muitos problemas, Muchos problemas, muitos pecados. muchos pecados. E havia falta de disciplina ali. Y había una falta de disciplina en esta iglesia. Isso é muito sério. Esto es muy serio. Como Satanás quer atacar a unidade do povo de Deus. Cómo el diablo quiere atacar la unidad del pueblo de Dios. Quando isso acontece, há uma tragédia. Cuando eso acontece es una tragedia, una pérdida. No lugar de alegria temos tristeza. En lugar de estar alegres, felices, tenemos No tristezas. lugar de vida temos morte. En lugar de tener vida, tenemos muerte. No lugar de unção nós temos carnalidade. En lugar de tener unción, ahora hay carnalidad. No capítulo 7, Paulo está respondendo várias questões sobre casamento. En el capítulo 7, Pablo está respondiendo varias preguntas sobre el matrimonio. E no capítulo 8, ele ainda fala sobre a idolatria. En el capítulo 8, él allí habla sobre la idolatría. No 9, ele fala das dúvidas e questionamentos sobre o ministério apostólico. En el capítulo 9, él habla acerca de las dudas y cuestionamientos que había sobre el ministerio apostólico de Pablo. Parece que a igreja rompeu com o ministério de Paulo. Pareciera que esta iglesia en Corintios ha roto la comunión con el apóstol Pablo. Que tragédia foi isso? ¿Qué tragedia es eso? Fue eso. Porque o inimigo agora quebrou aquele ministério da palavra que deveria suprir a igreja. Porque el enemigo a través de eso dañó el ministerio de la palabra que iba a suplir y ayudar a la iglesia en Corintios. Então Paulo vai colocando ordem e corrigindo todas essas deficiências. Entonces ahora Pablo va colocando orden y corrigiendo todo lo deficiente en medio de la iglesia. Do capítulo 12 ao 14, En el capítulo 12 al 14, ele está trazendo luz sobre a questão dos dons e os serviços espirituais. está trayendo luz el apóstol Pablo sobre la cuestión de los dones y el servicio espiritual. Como eles tinham muitos problemas também sobre isso, Habló acerca de muchos problemas sobre eso. então Paulo colocou o amor no capítulo 13. Y Pablo coloca entonces el amor en el capítulo 13. É como se fosse um sanduíche. Es como si fuera un sándwich. Você tem o capítulo 12 sobre os dons Capítulo 12 sobre los dones e o capítulo 14 sobre os dons e os serviços. y tenemos el capítulo 14 sobre los dones y el No servicio. meio você tem o amor. Y en el medio tiene usted el amor.
como eles tinham orgulho e competição, y como ellos tenían orgullo, competencia entre ellos, então eles estavam usando os dons para disputar uns com os outros. entonces ellos estaban utilizando los dones para disputar y pelear unos con otros. É como assim, os dons são como ferramentas, Los dones son como herramientas, mas nas mãos de criança vai gerar problema nos seus. pero esos dones, estas herramientas en las manos de niños van a generar problemas. E no capítulo 15, Paulo está corrigindo sobre um assunto fundamental, En el capítulo 15, Pablo está corrigiendo sobre un asunto fundamental, que é a doutrina da ressurreição. que es la doctrina de la resurrección. No 16, ele fala das contribuições financeiras, En el capítulo 16 habla sobre las ofrendas, las contribuciones de los hermanos para suprir as necessidades dos pobres. para ayudar en las necesidades de los pobres. Então você vê que foi uma igreja que foi enriquecida com tantas coisas. Se ve entonces que la iglesia en Corintios fue enriquecida con muchas cosas. O capítulo 1, verso 5, En el capítulo 1, verso 5, ele diz: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. capítulo 1, versículo 5 dice, en ese contexto, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de maneira que não lhes falta nenhum dom, de manera que nada os falta ningún don, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ou seja, eles foram enriquecidos em todas as palavras, em todo conhecimento. Entonces ellos fueron enriquecidos en toda palabra y en todo Não conocimiento. faltava nada para eles. No les faltaba nada. Agora, como corrigir uma igreja que tem tudo Ahora, ¿cómo se corrige una iglesia que tiene todo? e ao mesmo tempo eles estão brigando e se dividindo? Al mismo tiempo, entonces estaban discutiendo y dividiéndose. Como eles já tinham vários obreiros que trabalharam entre eles, ¿Cómo, hermano? Al principio. vários obreiros passaram entre eles. Y varios obreros trabajaron en medio de ellos. Será que eles precisavam de mais obreiros? ¿Será que ellos necesitaban más obreros? Mais conhecimento? ¿Más conocimiento? Mais palavra? ¿Necesitaban más palabra? Mais sabedoria? ¿Necesitaban más sabiduría? Mais dons? ¿Necesitaban más dones? Não, eles estavam enriquecidos nessas No, coisas. porque ellos estaban enriquecidos en todas estas cosas. Então, o que aconteceu ali? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? Eles perderam o essencial. Ellos perdieron lo esencial. Imagine uma locomotiva. Imagínese un tren. Ele pode ter muitos vagões. Él puede tener muchos vagones Pode ter uma carga de tudo que você imaginar. y pueden tener la carga de muchas cosas en ese tren. Mas se ele sair das linhas, dos trilhos, Pero si él se sale de la línea del carril, então haverá uma grande tragédia. entonces habrá una gran tragedia. Esse foi o problema da igreja em Corinto. Ese fue uno de los problemas de la iglesia en Eles Corintios. tinham muitas coisas. Ellos estaban haciendo muchas E cosas. tiveram o privilégio de ter Paulo ali 1 ano e meio. Tuvieron el privilegio de tener a Pablo 1 año y E medio. também foram enriquecidos com outros ministérios. También fueron enriquecidos con otros ministerios. Mas eles estavam como santos carnais. Pero ellos vivían como santos carnales. Então agora Paulo está corrigindo. Ahora Pablo entra para corregir. E ele está procurando trazer luz da origem dos problemas. Ahora el apóstol Pablo está procurando traer luz del origen de los problemas entre ellos. O problema não estava nos dons, El problema no estaba en los dones, nem na sabedoria, ni en la sabiduría, nem nos obreiros. no estaba en los O obreros. problema estava no que eles fizeram com essas coisas. El problema estaba en lo que ellos hicieron con estas cosas que Dios les dio. Eles colocaram essas coisas no lugar do principal. Ellos colocaron estas cosas en el lugar principal. Vocês estão compreendendo? ¿Comprenden, hermanos? Então, se o Senhor tem abençoado vocês, Entonces, si el Señor tiene bendición sobre nosotros, e nós temos testemunho de que sim, y nosotros tenemos testimonio que sí, então temos que ter muito cuidado. entonces tenemos que tener mucho Porque o cuidado. inimigo vai querer trabalhar de todas as formas Porque el enemigo va a tener que trabajar de muchos lados y de muchas formas para nos distrair do nosso chamamento. para distraer nuestro llamamiento. Por isso, o capítulo 1, verso 9. Por eso el capítulo 1, el versículo 9, Paulo vai ressaltar: fiel é Deus. Pablo resalta, fiel es Dios. Apesar da igreja estar dividida e com muitos problemas, A pesar de que la iglesia estaba dividida y con muchos problemas, Paulo olhou a fidelidade de Deus. Pablo vio la fidelidad de Dios. Ele não deu, ele não procurou enfatizar os problemas.
Pablo no procuró enfatizarse en los problemas de la iglesia. Quando nós enfatizamos problemas, parece que eles se multiplicam. Parece que cuando nosotros enfatizamos los problemas, ellos como que se multiplican. No meio dos problemas, temos que olhar a fidelidade de Deus. En medio de los problemas debemos ver la fidelidad de Dios. Deixa eu dar um exemplo simples, Déjenme dar un ejemplo simple, mas muito importante. pero muy importante. Quando nós nos casamos, Cuando nosotros nos casamos, que alegria. qué alegría. Ela é uma princesa Ella es una princesa, e ele é um príncipe. él es un príncipe. Temos certeza de que casamos com a pessoa certa. Tenemos la certeza de casarnos con la persona correcta. Estamos cheios de amor. Estamos muy llenos de amor. Mas, ao passar os meses, Más al pasar los meses, el tiempo, começamos a descobrir que dentro dessa princesa comenzamos a descubrir que dentro de esa princesa parece que tem uma Eva ali dentro. parece que tiene una Eva allá adentro. Sí. Sí. E dentro do príncipe Y dentro del príncipe tem uma coisa estranha. tiene algo muy Um extraño, velho homem. un viejo hombre. Então começamos a ver as crises. Entonces empezamos a tener crisis Porque tem como se fosse duas pessoas. porque tenemos dos personas. Esses dias alguém muito maduro falou: Ese día alguien muy maduro habló, minha mulher casou 5 vezes. mi mujer se casó 5 veces, Sim. ¿sí? Porém com o mesmo marido. Pero con el mismo marido. E esses maridos sou eu. Y ese marido soy yo. Parece que a cada tempo que passa eu vou atingindo uma nova etapa na vida. Porque cada vez que pasa el tiempo vamos teniendo una nueva etapa en la vida. Eu tenho visto que vários matrimônios, vários casais, Yo he visto que varios matrimonios, eles chegam a um momento que pensam: será que eu casei com a pessoa certa? en algún momento se piensa que, ¿será que me casé con la persona correcta? Porque eles começam a ver o outro lado da pessoa que eles não imaginaram. Porque empiezan a ver otra faceta de la persona que ellos no O imaginaron. casamento também tem crises. Los matrimonios también tienen E crisis. que tolice, que engano a gente achar que casamos só para ser feliz. Muchas veces creemos que nos casamos solamente para ser E felices não para a glória de Deus. y no para la gloria de Dios. Aí queremos que o cônjuge seja o objeto da nossa felicidade. Queremos entonces a veces que nuestro cónyuge sea el objeto de nuestra felicidad. Então temos uma expectativa muito grande no outro. Tenemos una expectativa muy grande en esto. Quando isso não é atendido ou satisfeito, Cuando esta situación no es satisfecha, então nós entramos em crise. entonces entramos en una crisis. Até entender Hasta entender que casamento é também um caminho que el matrimonio también es un camino para a transformação das duas partes. para transformar a cada uno de los Deus esposos. nos uniu com pessoas diferentes Dios nos ha unido con personas para diferentes nos quebrantar e transformar. para quebrantarnos y para Então, a transformarnos. única maneira de viver um casamento de maneira adequada Entonces, la única manera que puede haber un matrimonio de manera adecuada é confiar na soberania do Senhor. es confiar en la soberanía de Dios. É nos sujeitar à soberania do Senhor. Es sujetarnos a su soberanía. E aprender a honrar Cristo no meio das crises do casamento. Aprender a honrar a Jesucristo en medio de las crisis del matrimonio. Agora, às vezes as crises são tão grandes Ahora, hay veces las crisis son tan grandes, que ao mesmo tempo que amamos num dia, al mismo tiempo que amamos en un día, pode ser que no outro dia queremos matar o cônjuge. puede ser que en el otro día queremos matar al cónyuge. Ou vocês nunca passaram na mente isso? ¿Usted nunca le ha pasado por la mente? Não, imagina. No, cierto que no. Às vezes não queremos matar, mas se ele morresse seria bom. Ou ele ou ela. A veces no queremos matarlo, pero sería bueno morirse uno de los dos. Agora vamos trazer isso para o contexto da igreja. Ahora vamos a traer esto en el contexto de la iglesia. Começamos a congregar com um grupo de irmãos. Nos empezamos a reunir con un grupo de hermanos. Quão queridos eles são. ¿Cómo? Quão queridos eles são. Quão amáveis esses irmãos são. ¿Y cuán amables son ¿Cuán amables son Esses irmãos. esos hermanos? Disculpe, hermano. Parece que achamos a igreja perfeita. Parece que hemos hallado la iglesia perfecta. Finalmente encontrei um lugar maravilhoso.
Gracias a Dios, encontramos finalmente un lugar maravilloso. As mensagens são maravilhosas. Las predicaciones son maravillosas. Então começamos a caminhar juntos. Empezamos entonces a caminar juntos. Mas lembre-se de uma coisa: Pero recuerde una cosa, assim como o casamento é um caminho ou um instrumento para a transformação, así como el matrimonio es un instrumento para el transformarnos, a igreja também é. la iglesia también lo es. Às vezes eu desconfio Hay veces desconfiamos, eu desconfio de que casamento e a igreja, hay veces eu desconfio. yo desconfío que el casamiento y la iglesia São duas armadilhas santas. son dos Armadilhas, trampas. armaduras santas. Armadilhas, ¿Armadillas? trampas. Ah, trampas. Son dos trampas santas Que Deus nos levou que Dios nos dejó para nos transformar. para transformarnos. Casamos e queremos congregar para ser feliz. Nos casamos y queremos congregarnos para ser feliz. Até descobrir que nós somos o que causamos problemas. Pero después descubrimos que nosotros somos los que causamos problemas. Se você falar, achei uma igreja perfeita. Si usted llega a una iglesia perfecta, Se você acha que encontrou uma igreja perfeita, si usted cree que encontró una iglesia perfecta, quando você chegar ali, cuando usted llega a ese ela lugar, deixou de ser perfeita. ya dejó de ser perfecta. E você chegou. Porque usted llegó. Vocês estão entendendo? ¿Estamos entendiendo? Todos nós precisamos de transformação. Todos necesitamos ser transformados. Então não crie muita expectativa. Entonces no creemos muchas expectativas. Temos que olhar para o Senhor e procurar aprender o que Ele quer nos ensinar. Tenemos que ver al Señor y debemos procurar aprender lo que Él nos quiere enseñar. Então lembra do começo dessa frase. ¿Recuerda el comienzo de esa frase? Fiel é Deus. Fiel es Dios. Não importa tantos problemas que venhamos ter, No importa los problemas que nosotros veamos. seja na família ou na igreja. Si es en la familia o si es en la iglesia. Às vezes o amor na família parece que acabou. Hay veces se pareciera que el amor en la familia se acabó. E o que sustenta o casamento não é a emoção. Y lo que sustenta el matrimonio no son las emociones. O que sustenta não é aquele fogo, aquela paixão inicial. Lo que sustenta el matrimonio no es aquel fuego o aquella pasión. Mas sim é o pacto, a aliança que fizemos diante de Deus. Lo que sustenta el matrimonio es aquel pacto que hicimos delante del Señor. Assim é a igreja. Así es en la iglesia. Às vezes temos crises. Hay veces tenemos crisis E en aí ella. temos que aprender a lição de perdoar 70 vezes 7. Ahí tenemos que aprender la lección de perdonar 70 veces Às 7. vezes uma pequena crise na igreja, Hay veces cuando hay una pequeña crisis en la iglesia, muitos querem ir embora. muchos quieren irse ahora. Não querem congregar, não No querem se, reunir. no se quieren congregar, no se quieren reunir. Isso mostra que eles estão focados no seu ego, na sua felicidade. Eso muestra que estos hermanos están enfocándose en su ego y en su felicidad. Vocês estão entendendo? ¿Están entendiendo, Agora, hermanos? quando entendemos que Deus é fiel, Cuando entendemos que Dios es fiel, Ele sustenta o nosso Él casamento. sustenta nuestro matrimonio. Ele sustenta a nossa família. Él sustenta nuestra familia. Mesmo que os filhos passam por muitos problemas. Lo mismo que los otros hijos pasan por muchos problemas. Deus é que cuida do nosso matrimônio e da família. Dios es el que cuida de nuestros matrimonios y nuestra familia. Temos que aprender com as crises o que Ele quer nos ensinar. Tenemos que aprender con las crisis que tenemos en nuestro matrimonio y en lo que Él nos quiere enseñar. Com a igreja também é assim. Con la iglesia es de la misma manera. Deus é fiel. Dios es fiel. Nós somos fracos. No somos débiles. Nós não somos pessoas adequadas. No somos las personas adecuadas. Todos nós, se formos sinceros, nos sentimos assim. Sí, todos los que somos sinceros nos sentimos así. Mas esse texto diz, Deus é fiel. Pero este texto dice, Dios es fiel. Que temos que olhar para Ele. Tenemos que verlo a Él. Ah, se olhar para dentro de nós, Si miramos para dentro de nosotros quão mismos, escuro, cuán oscuro, quantos problemas, cuántos quão problemas, inadequados. cuán inadecuados Às vezes somos. nem queremos fazer algo, A veces no queremos hacer nada, mas quando nos damos conta, já fizemos muitas coisas erradas. pero cuando nos damos cuenta hemos hecho muchas cosas. Já falamos o que não queríamos. Hablamos aquellas cosas que no queríamos Já hablar. pensamos coisas erradas dos irmãos. Ahora pensamos cosas erradas acerca de los Não hermanos. entendemos algumas coisas. No entendemos algunas cosas. Então, é uma decepção olhar para si mesmo. Entonces es una decepción que nos miremos a nosotros É mismos. uma decepção confiar em si mesmo. Es una decepción que confiemos en nosotros mismos. Eu sei que é chocante falar o que eu vou falar. Yo sé que es muy chocante o fuerte lo que voy a hablar. Você não tem esperança. Usted no tiene esperanza. Não pense que você vai melhorar. No piense que usted va a mejorar. Deus não quer melhorar você. Dios no lo va a mejorar a usted.
Ele matou você na cruz. Dios lo que hizo fue que lo mató a usted en la cruz. Crucificou você e a mim na cruz. Nos crucificó a usted y a mí en la cruz. Agora Ele nos deu uma nova vida. Ahora nos ha dado una nueva vida. Que é a vida do seu Filho em nós. Es la vida de su Hijo en Então, nosotros. no lugar de olhar para nós e lamentar, En vez de mirarnos a nosotros y lamentarnos, e se esforçar para melhorar, y en vez de esforzarnos para mejorarnos, temos que conhecer o Senhor. tenemos que conocer al E Señor. contar com a graça dele para viver aquela vida que ele já nos deu. Amén. Y debemos entonces contar y aferrarnos a la gracia que el Señor nos dio para vivir esa vida. Agora temos a vida do seu Filho em nós. Tenemos ahora la vida de su Hijo en Como nosotros. foi a vida do seu Filho? ¿Cómo fue la vida de su Hijo? Uma vida que glorifica a Deus. Una vida que glorificó a Dios. Jesus nunca se salvou. Jesús nunca se salvó. Ele poderia ter saído da cruz. Él podría haberse bajado o no ir a la cruz. Ele poderia se defender de todas as injustiças. Él podría haberse defendido de todas las injusticias que le Mas hicieron. ele simplesmente foi como uma ovelha muda ao matadouro. Sin más, él lo que hizo fue callar como una oveja muda al matadero. Sua vida era uma vida focada na glória do Pai. Su vida era una vida que se había enfocado en la gloria del Padre. Quando Paulo vê agora a igreja em Corinto com tantos problemas, Cuando Pablo ahora ve la iglesia en Corintios con tantos problemas, e também fica entendido que os matrimônios tinham problemas, y también tiene entendido que los matrimonios tienen problemas, então ele ressalta: fiel é Deus. entonces él resalta, fiel es Dios. Não percam a esperança. No pierdan la esperanza. Tenham esperança. Tengan esperanza. Sejam encorajados. Sean animados. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Então, qual era o problema deles? Entonces, ¿cuál era el problema de la iglesia corintia? Já que eles foram enriquecidos com tantas coisas, Ya que ellos fueron enriquecidos con muchas cosas, eles estavam seguindo uma direção errada. ellos estaban siguiendo como iglesia una dirección errada. Como se Paulo estivesse gritando: Es como si Pablo estuviese gritándoles, vocês não foram chamados para os dons, ustedes no fueron llamados para los dones, não para a sabedoria, no para la sabiduría, não para um líder. no fueron llamados para un líder. Vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. nosso Ustedes Senhor. fueron llamados es para la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Então é um chamamento a essa pessoa. É um chamamento Es un para essa llamamiento para esa persona. pessoa. Agora essa pessoa Deus colocou um propósito tão grande no universo. Ahora, a esa persona Dios le colocó un propósito grande en el universo. Ele quer encher o universo com a glória do seu Filho. Él quiere llenar el universo con la gloria de su Hijo. Seu Filho é o herdeiro de todas as coisas. Su Hijo es el heredero de todas las cosas. Então Paulo quer abrir os olhos dos irmãos para verem isso. Entonces Pablo quiere ayudarle a abrir los ojos a los hermanos para que vean esto. Esse chamamento é tão grande Este llamamiento es tan alto, tan grande, que aqueles que buscavam sabedoria, que aquellos que buscaban sabiduría, Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Pablo les va a decir a aquellos que buscaban sabiduría que Jesucristo es nuestra sabiduría. Tudo que eles buscavam Todo lo que ellos buscaban era essa pessoa. era esa persona. Eles não poderiam buscar outras coisas no lugar do Filho de Deus. Ellos no podían buscar otras cosas que sustituyeran al Hijo de Dios. Tudo que precisamos está nele. Todo lo que nosotros necesitamos está en Él. Será que isso ficou claro? ¿Será que esto es claro? Precisamos saber que temos um chamamento celestial. Necesitamos como iglesia saber que tenemos un llamamiento celestial. Nunca poderemos nos distrair disso. No nos podemos distraer de esto nunca. Na segunda carta aos Coríntios, En la segunda epístola a los Corintios, Paulo vai dizer que ele estava preparando a igreja como uma virgem pura Pablo en la segunda carta a los Corintios va a decir que estaba preparando la iglesia como una virgen pura para apresentar um noivo que era Cristo. para presentar una novia a Cristo. Mas ele temia que assim como a serpente enganou a Eva, Pero él tenía un temor que así como la serpiente engañó a Eva, os irmãos fossem enganados em sua mente e em seus sentimentos que los hermanos fuesen engañados en su mente y en sus sentimientos e se apartassem da simplicidade que é em Cristo. y se apartasen de la sencillez de Cristo. Está vendo a obra do inimigo? ¿Está viendo la obra del enemigo? Que é nos levar a buscar outras coisas Que nos lleva a buscar muchas veces otras cosas e nos apartar da simplicidade que é em Cristo Jesus. y nos aparta de la sencillez que hay en Cristo Jesús. Todos vocês lembram dessa passagem? ¿Todos ustedes recuerdan ese pasaje?
Então vamos ver 2 Coríntios 11, Vamos a ver ese versículo en 2 Corintios. Vamos a ver el pasaje, 2 Corintios capítulo 11, 11. capítulo 11. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Portanto, suportem-me. Sí, toleradme. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, Pues os celo con celo de Dios, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo que é Cristo. pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. sí, bueno, la versión del hermano dice vuestra mente, aquí dice vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que coisa terrível isso, não? Qué cosa tan terrible eso. Você vê o inimigo trabalhando. Vio al enemigo trabajando. Então no 4 ele diz: Pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, Ahora el 4 dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, ou se vocês aceitam um espírito diferente daqueles que já receberam, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, u otro evangelio que el que habéis aceptado, vocês toleram isso muito bem. en la traducción del hermano dice, ustedes toleran eso muy bien. Ou seja, eles estavam aceitando um outro evangelho, um outro Jesus e um outro espírito. O sea, la iglesia en Corintio está aceptando otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Tanto que ele vai dizer: porque eu suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos, entre aspas. Por eso dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Então você vê que apareceram ali falsos obreiros. Se ve entonces que en aquella iglesia aparecieron falsos obreros. Não, vocês são um grupo muito simples. No, ustedes son un grupo muy O sencillo. nível de conhecimento de vocês é muito fraco. El conocimiento de ustedes es muy A débil. liderança é muito fraca. El liderazgo es muy débil. Não, nós precisamos de algo maior. Ustedes necesitan algo mayor. E eles foram iludidos com isso. Ellos fueron entonces engañados con eso. Então esses falsos obreiros começaram a apresentar propostas extravagantes. Entonces estos falsos obreros empezaron a presentar propuestas extravagantes. Algo que diminuía a cruz de Cristo. Y eso que presentaron disminuía la cruz de Cristo. E os coríntios ali, eles se distraíram de Cristo e se perderam. Entonces los corintios se distrayeron de Cristo y se perdieron en ese sentido. Como o inimigo é tão sutil. Como, hermanos, el enemigo es tan sutil. Por isso nós precisamos estar muito atento com essas coisas. Por eso necesitamos estar atentos en estas cosas. Voltamos ao capítulo 1, verso 9. Volvemos al capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por que estamos aqui? ¿Por qué nosotros estamos Por aquí? que nos reunimos dessa forma? ¿Por qué nosotros nos reunimos de esta forma? O que Deus está fazendo entre vocês? ¿Qué es lo que Dios está haciendo entre nosotros? Então nós precisamos considerar essas coisas. Entonces nosotros como iglesia necesitamos considerar estas cosas. Deus nos chamou para o seu Filho. Dios nos llamó para su Hijo. Não é para criar um novo movimento. No era para crear un nuevo movimiento que nos llamó. Não é para buscar um lugar melhor. No nos llamó para buscar un lugar Não é mejor. para inventar coisas novas. No nos llamó para inventar cosas nuevas. Deus nos chamou para o seu Filho. Dios nos ha llamado para su Hijo. Você lembra quando Maria foi dar a luz ao seu filho? ¿Usted recuerda cuando María iba a dar a luz a su hijo? Era o tempo do alistamento Era em el, Roma. era el tiempo del censo en Roma. Quando ela deu a luz ao menino, Cuando ella dio a luz al niño, não havia lugar para ela nas instalações. no había lugar para ella en los mesones, en los lugares donde se podían quedar. Nem mesmo nas casas. Ni en ninguna casa. Agora preste atenção nisso. Ahora, presta atención a esto. Muitos séculos se passaram. Muchos siglos pasaron. Muitos mestres conheciam as escrituras de memória, Muchos maestros conocían las escrituras de memoria, mas eles não conheciam o Senhor.
pero ellos no conocían al Señor. Eles estavam distraídos com religião e política. Ellos estaban distraídos con la religión y estaban distraídos con la Quando o Senhor política. veio, quando o verbo se fez carne, Entonces cuando el Señor vino, cuando el verbo se hizo carne, porque o coração deles não era adequado, porque el corazón de ellos no era adecuado, eles não discerniram. ellos no discernieron. Foram os pastores que estavam no campo Pero los pastores que estaban allá en el e campo os magos do Oriente y los sabios de Oriente, que seguiram aquela luz ou aquela estrela do Senhor que siguieron aquella luz, aquella estrella del e Señor, foram até Maria onde Jesus, o menino, estava. y fueron donde María y donde el Señor Jesús siendo un niño estaban. Era uma herança deles, os profetas, a lei, todas as coisas. Era una Herência. herencia de la ley y de los profetas. Mas eles colocaram essas coisas no lugar de Cristo. Pero ellos lo que hicieron fue colocar estas cosas en el lugar de Cristo. Eles se distraíram. Ellos se E distrayeron. quando o Senhor veio, eles não perceberam. Y cuando el Señor vino, ellos no percibieron la venida Quando del Jesus Señor. começou o seu ministério, Cuando el Señor Jesús comenzó su ele ministerio, veio para os que eram seus, Él veio para os que eram seus, vino para los que eran suyos e os seus não y los receberam. suyos no lo Na recibieron. verdade, eles perseguiram a Jesus. La verdad, ellos persiguieron al Señor Jesús. Eles eram o povo de Deus. Ellos eran el pueblo de Dios, Mas é como se eles esqueceram desse chamamento. pero ellos no reconocieron este llamamiento. Fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Vocês estão percebendo quão Os- sutil é isso? ¿Usted está percibiendo cuán serio es esto? O inimigo pegou tudo aquilo que é de Deus, El enemigo se apossou de tudo que Deus deu ao seu povo se apoderó de todo lo que Dios le dio a su pueblo e enganou o seu povo. y engañó a su pueblo. Colocou a lei, a palavra escrita no lugar da palavra viva. Colocaron la ley escrita en lugar de la palabra viva. Colocaram o templo no lugar do verdadeiro templo. Colocaron el templo de Salomón en lugar del verdadero templo. E colocaram Moisés no lugar do verdadeiro Moisés, que era o Senhor. Y colocaron a Moisés en el lugar del verdadero Moisés, que era el Señor. Por isso que é muito perigoso. Por eso es muy peligroso. Quando o povo de Deus enfatiza qualquer coisa demasiadamente. Cuando el pueblo es muy peligroso cuando el pueblo de Dios enfatiza cualquier cosa demasiado. Aquilo vira um sistema Aquello era un sistema. e não um testemunho vivo do Senhor. Y eso no era un testimonio vivo del Señor. Nós somos chamados para ser o testemunho do Senhor Jesus. Todos nosotros somos llamados es para ser un testimonio vivo del Señor. Ele está atraindo os seus filhos para o senhorio do seu Filho. Y Él está trayendo los hijos de Dios para que Jesucristo sea el Señor o tenga el señorío sobre ellos. Ele nos quer unidos como um só corpo. Que Él nos quiere unidos como un solo cuerpo. Agora, essa unção da cabeça também está sendo derramada sobre nós. Ahora, en estos momentos, la unción de la cabeza también está siendo derramada sobre todos E na nosotros. unidade temos vida e bênção. Y en la unidad nosotros tenemos vida y bendición. Agora temos muitas ferramentas, muitos dons. Ahora tenemos muchas herramientas, ahora tenemos muchos dones. Todos podemos servir e cooperar. Todos podemos servir y todos podemos cooperar. Desde que estejamos debaixo desse senhorio Desde que estemos debajo de ese señorío. e sendo guiados pelo Espírito e pela palavra. Y ser guiados por el Espíritu y por la palabra. Você não foi chamado simplesmente para vir a uma reunião Nosotros no fuimos llamados simplemente para venir a una e reunión escutar sempre uma mensagem. y escuchar siempre una predicación. Não, fomos chamados ao seu Filho. No, fuimos llamados al Hijo de Dios. A reunião faz parte da obra de Deus. Las reuniones hacen parte de la obra de Mas Dios, isso é para que essa comunhão aumente pero para que esta comunión e aumente para que o ministério da palavra aumente. y para que el ministerio de la palabra E aumente, para que todos nós sejamos alimentados para que todos nosotros seamos e alimentados possamos servir com os nossos dons y de serviço. podamos servir con nuestros dones al cuerpo de Cristo. Isso é muito maravilhoso. Eso es muy maravilloso, Nós somos hermanos. chamados para essa comunhão. Nosotros somos llamados para esa comunión. Agora, quando olhamos essa comunhão, Ahora, cuando vemos esta comunión, encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. ahora cuando vemos esta comunión encontramos al Padre, encontramos al Hijo y encontramos al Espíritu. Eles são uma comunidade perfeita. Ellos son una comunión perfecta. O único Deus El único Dios subsiste em três pessoas distintas, que subsiste en tres personas distintas, mesma natureza e mesma essência. misma naturaleza, tienen la misma esencia. Agora, porque houve propósito glorioso, Ahora, ¿por qué ven un propósito glorioso? então o Filho de Deus aceitou ser enviado pelo Pai.
Y por ese propósito glorioso, el Hijo de Dios aceptó ser enviado por el Padre. Ele abriu mão dos seus privilégios, Él es el... abriu mão, ele não se agarrou aos seus Ok, Él no se aferró a los privilegios de ser Dios. Embora nunca deixou de ser Deus, Ahora, nunca dejó de ser Dios. ele veio como homem, Él vino como hombre. ele se submeteu. Él se sometió. Aquele que é eterno entrou em nosso tempo, em nossa história. Aleluya. Aquel que es eterno entró en nuestro tiempo y en nuestra historia. Aquele que era adorado se tornou um adorador. Aquel que era adorado se tornó un adorador. O rei dos reis se tornou um escravo. El rey de los reyes se tornó un esclavo. E esse é o verdadeiro sentido do amor. Ese es el verdadero sentido del E amor. ele foi à cruz e morreu por todos Él fue a la cruz y murió por todos nós. Ele nosotros. não reclamou de nada. Él no reclamó nada para Não él. fugiu de nada que o Pai lhe deu. No, ¿no qué? Não fugiu, não deixou de obedecer. Ok, obedeció todo lo que el Padre le dijo. Essa é a comunhão perfeita. Esa es la perfecta comunión. Para que o Pai fosse glorificado. Para que el Padre fuera glorificado. Agora o inimigo estava olhando o nosso Senhor. Ahora el enemigo estaba viendo a nuestro Señor. Quando o Senhor foi batizado no Jordão, Cuando Cristo, el Señor, fue bautizado en el Jordán, os céus se abriram. los cielos fueron abiertos O Pai falou: y el Padre habló. Este é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Y este es mi Hijo amado en que tengo toda mi complacencia. E o Espírito Santo veio sobre ele. Y el Espíritu Santo vino sobre él. Agora o Espírito guia Jesus para o deserto. Ahora, después de eso, el Espíritu guía al Señor al desierto. O Espírito Santo veio como uma pomba. El Espíritu Santo vino en forma de una paloma. Mas quando você vê Satanás, ele vem como uma serpente. Ahora, cuando usted ve a Satanás, él viene es como una serpiente. Depois da pomba vem a serpente. Después de la paloma viene la serpiente. Depois da glória dos céus abertos, temos o deserto. Después de la gloria de los cielos abiertos viene el desierto. Depois que o Pai falou, Satanás também falou. Después de que el Padre habló, entonces después Satanás habló. O Pai falou: Este é meu filho amado. El Padre dijo, este es mi Hijo amado. Mas o diabo diz: Será que você é filho de Deus? Y el diablo ahora dice, ¿será que usted es el Hijo de Dios? Se você é filho de Deus, Si usted es el Hijo de Dios, então transforma essas pedras em pães. entonces transforme esas piedras en pan. Ou seja, o que o diabo está querendo dizer? Entonces, ¿qué es lo que el diablo está queriendo decir? Ou você está enganado, você não é o filho de Deus. Lo que le está diciendo es, lo está tratando de engañar diciéndole, ¿usted es el Hijo de Dios? Você não é o filho de Deus. Ah, usted no es el Hijo de Dios. Você está equivocado. Usted está equivocado. Esse sofrimento não vale a pena. Ese sufrimiento no vale la pena. Agora, se você é o filho de Deus, Ahora, si usted es el Hijo de Dios, Deus está sendo injusto com você. Dios está siendo muy injusto con usted. Porque você está se privando da primeira necessidade da vida humana. Porque usted se está privando de la necesidad más básica de la vida humana. Alimento, sobrevivência natural. El alimento, la sobrevivencia natural. Ou seja, Satanás atacou Jesus de todas as formas. O sea, Satanás atacó al Señor Jesús en todas las formas. Para quebrar essa comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Santo. Lo atacó de esa manera para quebrar la comunión del Señor Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo. Agora foi tão sutil Ahora, el diablo fue tan sutil que quando Jesus expressou forte convicção de que ele é o Filho de Deus, ahora que cuando el Señor Jesús expresó una fuerte convicción de que era el Hijo de Dios, então o inimigo quis levá-lo a usar o seu poder como Deus para prover para si mesmo. sí. Ahora entonces el enemigo quiso llevarlo para que el Señor Jesús utilizara su poder como Dios para proveerse el alimento que necesitaba. Coisa terrível. Qué cosa tan terrible. Não é justo o seu sofrimento. No es justo su sufrimiento. E é isso que ele fala para você também. Y eso es lo que Él habla para nosotros. Quando estamos passando uma prova, Cuando estamos pasando una prueba, sofrimento, un uma sufrimiento, crise, una crisis, somos mesmo filhos de Deus? somos Será que somos menos hijos de Dios. Será que somos filhos de Deus? ¿Será que somos hijos de Dios? Mas se somos, será que é justo o que estamos passando? Pero si somos hijos de Dios, ¿es justo lo que estamos pasando? Será que vale a pena continuar servindo o Senhor? ¿Será que vale la pena continuar Então, sirviendo o al inimigo Señor? também ataca-nos. El enemigo también nos ataca. E Paulo diz em Efésios 3:10,
Pablo dice en Efesios 3:10, para que agora a multiforme sabedoria de Deus para que la multiforme sabiduría de Dios seja agora manifestada aos principados e potestades nas regiões celestiais. sea ahora manifestado en los principados y potestades en las regiones celestiales. Ou seja, ao nosso redor estão os anjos O sea, a nuestro alrededor están los ángeles e ao derredor estão os principados e potestades. y alrededor están los principados y potestades. Muitos demônios estão olhando para nós. Muchos demonios nos están mirando a nosotros. E eles não têm um privilégio que nós temos, Y ellos no tienen el privilegio que nosotros porque tenemos, nós temos humanidade. porque nosotros tenemos humanidad. Eles não têm. Ellos no tienen humanidad. É outra natureza. Ellos tienen otra naturaleza. Quando o Senhor voltar, Cuando el Señor vuelva, quando os mortos ressuscitarem cuando los muertos resuciten e os santos serão arrebatados e glorificados, y los santos serán arrebatados y nós glorificados, entraremos no reino eterno de Deus. nosotros entraremos en el reino eterno de nuestro Señor. Ali não haverá mais choro, Allí no habrá lloro, nem pranto, nem dor, no habrá dolor, ni sofrimento, quebranto, ni nem sufrimiento, morte, ni muerte, nada. nada, hermanos. Então hoje nós temos um privilégio. Entonces hoy nosotros tenemos un privilegio. Antes de chegar esse tempo, Antes de llegar a ese tiempo, qual é esse privilégio? ¿cuál es ese privilegio? De adorar o Senhor no meio do sofrimento. Amén, de adorar al Señor en medio de ese sufrimiento. Estão entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Nós somos chamados à comunhão do seu Filho. Nosotros somos llamados a la comunión con su E Hijo. ele aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. Él aprendió, el Hijo de Dios aprendió obediencia con lo que padeció. Então, o inimigo fica muito furioso. Entonces el enemigo quedó muy furioso. Que apesar de nós sermos pessoas tão fracas, A pesar de que nosotros somos personas tan débiles, com tantos problemas, con tantos e problemas, ainda com enfermidade, y aparte con enfermedades, e com a nossa limitação carnal de não entender muitas coisas do Senhor, y aún con nuestra limitación carnal de no entender muchas cosas del Señor, como que a gente continua perseverando? ¿cómo es que ellos continúan perseverando? Vocês estão entendendo? ¿Usted está entendiendo, O inimigo hermano? quer falar para nós, não vale a pena. El enemigo habla y les dice, no vale la pena. É como aconteceu com Jó. Es como aconteció con Juan. Com Jó. Con Job. Quem começou a batalha contra Jó? ¿Quién comenzó la batalla contra Job? Será que foi o diabo? ¿Será que fue el diablo? Bom, a Bíblia diz que Deus falou para Satanás. Las escrituras dice que Dios habló para el diablo. Habló con el diablo. Quando Jó estava vendo adorar o Senhor e trazer sacrifício pelos seus filhos. Cuando Job estaba adorando, trayendo sacrificio para sus hijos, Aí veio Satanás. ahí vino Satanás. E Deus pergunta para Satanás: Y Dios le pregunta a Satanás, da onde você está vindo? ¿de dónde usted viene? Ah, eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Yo vengo de rodear la tierra y pasear por ella. Eu acho que ele mentiu. Que o diabo mentiu. Sí, yo creo que el diablo mintió. Ele realmente estava rodando a terra, Realmente estaba rodeando la tierra, mas não estava passeando. no estaba paseándola. Porque quando ele encontrava Jó, Porque cuando él encontró a Job, homem fiel, un hombre fiel, aquele passeio se tornava um inferno para o diabo. aquel paseo se tornó un infierno para el diablo. Como é que pode esse homem ser fiel a Deus? ¿Cómo puede ese hombre ser fiel a Dios? Vocês estão entendendo? ¿Usted está entendiendo, hermano? Então Deus pergunta para o diabo: Cuando Dios le pregunta al diablo, você viu meu servo Jó? ¿usted ya vio a mi siervo Job? Ah, um homem justo, íntegro. Es un hombre justo, es un hombre íntegro. Então o diabo fala assim: ah, mas você suborna Jó, você está dando propina para Jó. Sí, entonces el diablo le dice a Dios que usted lo está sobornando, le está dando propina. Você dá muitas coisas. Usted le está pra dando muchas cosas a ele. Por él. isso que ele te adora. Ah, por eso es que él lo adora a Agora usted. deixa eu tocar, vamos ver se ele vai te adorar. Ahora déjeme yo lo toco y vamos a ver si lo adora. Então Jó começou a perder tudo Entonces Job empezó a perder todas las cosas. e ainda adorou o Senhor. Y así incluso adoró al Señor. Mas aí de novo volta o assunto entre Deus e o diabo. Luego vuelve nuevamente el asunto entre Dios y el Ah, diablo. mas você tem uma redoma, você tem uma proteção na saúde dele. Entonces el diablo le dice a Dios que usted le tiene una protección alrededor, un cercado alrededor de Ah, él. então pode tocar em Jó. Entonces no lo puedo tocar. Não, você pode tocar. Ah, usted puede. Entonces Dios le dice, usted puede tocar Só não vai tirar a vida a dele, Job. você tem um limite. Sí, entonces Dios le dice al diablo, usted lo puede tocar, pero la vida se la va a permanecer porque usted tiene un límite impuesto por mí. E Jó ficou leproso. Y Job quedó entonces leproso. Que provação terrível. Qué pruebas tan duras. Ele perdeu todo o seu tesouro,
Él perdió todo su tesoro, seus filhos, sus hijos, sua mulher não lhe entendia. su mujer no lo E entendía. ele ficou enfermo muito. Él quedó enfermo mucho tiempo. E depois aqueles que pareciam ser amigos de Jó, Y después aquellos que parecían ser amigos de Job trouxeram muitas aflições. trajeron mucha aflicción a él. E ali está o diabo. Y ahí está el diablo. Ele vai blasfemar de Deus. Él va a blasfemar de Dios. E Jó não blasfemou. ¿Y qué? Jó não Y blasfemou. Job no blasfemó. Vocês estão entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Deus gastou um livro inteiro Dios gastó un libro entero para falar do sofrimento de Jó. para hablar del sufrimiento de E Job. para nos mostrar que por detrás dessa cena de Jó, Y para mostrarnos que detrás de esa escena de Job é como se houvesse uma arena. es como si hubiese una arena. Você tem muitos anjos e muitos demônios. Usted tiene muchos ángeles y muchos demonios. Todos estão olhando para Jó. Todos están viendo a Job. E aí você tem uma batalha do diabo. Y ahí hay una batalla del diablo. E Deus permitiu. Y Dios permitió eso. Porque agora os anjos e os demônios Porque ahora los ángeles y los demonios, estão aprendendo algo do amor e da soberania de Deus los ángeles y los demonios ahora están aprendiendo algo del amor y de la soberanía de Dios. por meio de um homem que adorou a Deus no meio do sofrimento. Por medio de un hombre que adoró a Dios en medio del sufrimiento. E esse homem agora Y ese hombre ahora, se tornou um símbolo do amor de Deus para todos que estão sofrendo. ese hombre, Job, se volvió un símbolo de amor para todos los hombres y mujeres que están sufriendo. Não sabemos quantos séculos já se passaram sobre a história de Jó, No sabemos cuántos siglos han pasado de la historia de Job, mas sabemos que milhões e milhões de cristãos e pessoas estão sendo consolados por meio de Jó. pero sabemos que muchos y miles de cristianos están siendo consolados con la historia de Job. Agora nós estamos aqui. Ahora nosotros estamos aquí. Se você está só buscando sua felicidade, Si usted está buscando solamente la felicidad, na hora que o inimigo te atacar no meio da crise, ahora el enemigo lo puede estar atacando en medio de la crisis, seja no casamento, sea en su matrimonio, seja na educação dos filhos, sea en la educación de sus hijos, seja na sua economia, sea en su economía, seja na crise da igreja, sea en una crisis en medio de la seja iglesia, no sofrimento, sea en el ou sufrimiento na enfermidade. o sea en la enfermedad. A pergunta é: La pregunta es, para o que você foi chamado? ¿para qué usted fue llamado? Vocês estão entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Se você entender, Si usted entiende esto, fiel é Deus, fiel es Dios, pelo qual fomos chamados, al cual fuimos llamados, a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, a la comunión con su Hijo o Jesucristo, nosso Senhor. con nuestro Então Señor. nós vamos contar com a graça de Deus, Nosotros podemos entonces, si entendemos esto, contar con la gracia de Dios para sermos fiéis no dia da tribulação. para poder ser fieles en el día de la prueba y de la É tribulación. muito estranho, Esto es muy extraño. porque Pedro fala que alguns sofrem segundo a vontade de Deus. Pedro dice que algunos sufren según la voluntad de Dios. Parece que é o ministério do sofrimento. Parece que hay un ministerio del sufrimiento. Vocês estão me entendendo? ¿Usted está entendiendo, hermano? Por exemplo, lembram-se dos tabernáculos? Por ejemplo, recuerde la fiesta de los tabernáculos. Não, o tabernáculo. Recuerde el tabernáculo. Aquelas cortinas eram lindas. Aquellas cortinas eran bonitas, preciosas. Tantos utensílios lindos, Tantos utensilios preciosos. mas existiam umas estacas enterradas na terra. Pero ese tabernáculo tenía unas estacas enterradas en la tierra. Na terra você tem umidade, En la tierra usted tiene umidade, humedad, você tem vermes, micróbios, usted tiene microbios, bacterias. você tem de tudo ali. Usted tiene de todo allí en la É um tierra. horror. Es un horror. Mas essas estacas estavam enterradas ali, Pero estas estacas estaban enterradas allí, suportando todo o peso do tabernáculo. soportando todo el peso del tabernáculo. O tabernáculo estava amarrado nessas El estacas. tabernáculo estaba amarrado en esas estacas. Elas não recebiam nenhuma glória. Las estacas no recibieron ninguna gloria. Quando as pessoas olhavam, não viam as estacas. Cuando las personas miraban, no veían las E estacas. se visse as estacas, Y si e se elas estivessem vendo, si estuvieran viendo las eu estacas, quero ser um candelabro. yo quiero ser un candelabro, no quiero ser una estaca. Jamais. No más. Vocês estão entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Se o tabernáculo está de pé, Si el tabernáculo está en pie, é porque tem estacas enterradas es porque tiene estacas no enterradas meio do sofrimento e da crise. en medio del sufrimiento y en medio de la Mas são crisis. aqueles que sofrem e honram a Deus no sofrimento, Pero aquellos que sufren y honran a Dios en el são sufrimiento aqueles que sustentam o testemunho do Senhor. son aquellos que sustentan el testimonio del Señor. Muitas vezes estamos de pé, Muchas veces estamos en pie, não porque nós estamos orando ou estamos sendo fiéis, no porque nosotros tratamos de orar o tratamos de ser fieles, mas porque
Porque tem muitos que estão sendo fiéis em nosso lugar. porque tenemos muchos que están siendo fieles en nuestro lugar, Por causa da graça que eles têm, y por causa de la gracia que tienen ellos, essa graça nos mantém de pé. esa gracia nos mantiene en Vocês estão pie. entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Fiel é Deus, Fiel es Dios, pelo qual fomos chamados à comunhão de Jesus Cristo, nosso Senhor. por el cual fuimos llamados a la comunión de Jesucristo nuestro Señor. Quando nós entendemos isso, Cuando nosotros entendemos esto, nós podemos passar por muitas provações. nosotros podemos pasar por muchas pruebas. Irmãos, não vamos nos iludir. Hermano, no vamos a eludirlas. Nós temos problemas. ¿Cómo? Nós temos problemas. Nosotros tenemos E problemas. teremos problemas na igreja. Y tenemos problemas en la Às vezes iglesia. nós vamos discordar uns dos outros. Hay veces no concordamos unos con otros. Vamos discordar inclusive da liderança. Vamos incluso a no concordar en el liderazgo. Às vezes a liderança vai errar também. Hay veces los líderes van a errar. Vão interpretar coisas não de maneira correta naquele tempo. Van a interpretar cosas no de manera correcta. Claro que nem todos estamos fazendo isso de propósito. Claro, no se está haciendo esto adrede. Estamos procurando fazer o melhor para o Senhor. Claro, estamos procurando hacer lo mejor para el Señor. Mas se a gente entender que fomos chamados à comunhão do nosso Senhor, Pero debemos entender que fuimos llamados a la comunión de nuestro Señor. teremos paciência. Tengamos paciencia. Não vamos nos separar. No nos vamos a separar. Porque Deus quer ser glorificado no meio da dor e das crises. Sí, Dios quiere ser glorificado en medio de las pruebas y de las crisis, de las dudas y de las E crisis. assim, principados e potestades nos ares. Así le mandamos un mensaje a los principados y potestades. Eles estão conhecendo as glórias de Jesus Cristo Ellos están conociendo la gloria de Jesucristo pela obediência e fidelidade dos santos fracos. por la obediencia y fidelidad de los santos débiles. Então não somos chamados a dons, nem a liderança, nem nada disso. Entonces no somos llamados a la lideranza, Aos dons, a los a dones, grandes experiências sobrenaturais. a grandes experiencias Nós sobrenaturales. somos chamados ao Filho de Deus. Somos llamados es al Hijo de Dios. E o Filho de Deus nos deu os dons, ele nos deu dons, nos dá experiência, nos dá liderança. Sí, y el Hijo de Dios nos da dones, experiencia y liderazgo. Quando temos esse equilíbrio dessa centralidade de Cristo, Cuando nosotros en nuestro corazón tenemos ese equilibrio de la centralidad de Cristo, ele vai derramar muito mais sobre a igreja. Él va a derramar muchas más bendiciones sobre la Agora, iglesia. quando perdemos essa centralidade, Ahora, cuando nosotros perdemos esa centralidad, então ele às vezes tem que tirar ou ele tem que diminuir essas bênçãos ahora entonces lo que Él hace es que disminuye las bendiciones para a gente não se distrair e cair no engano do inimigo. para que no sigamos siendo distraídos y caer en el engaño del enemigo. Mas fiel é Deus. Más fiel es Dios. Louvado seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Estamos de pé porque Deus é fiel. Que estamos en pie porque Dios es Porque Ele fiel. nos sustenta. Porque Él nos sustenta. Ele nos mantém de pé. Él nos mantiene en pie. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nuestras vidas están en las manos del Os Señor. jovens estão nas mãos do Senhor. Os jovens, Los jóvenes están en las manos del os Señor. casados também estão. Los casados están en las Las manos del viudas Señor. también. Las viudas están en las manos Las del Señor. crianças também. Los niños están en las manos del Señor. Todos estamos nas mãos. Todos estamos en las manos del Señor. Às vezes os jovens estão querendo entrar no casamento a qualquer maneira. A veces los jóvenes están queriendo entrar en el matrimonio de cualquier manera. E corre a tentação até de sair da vontade de Deus para arrumar um casamento. Sí. Y hay veces corren entonces la tentación de salir de la voluntad de Dios por entrar en ese matrimonio. Parece que eles acham que o casamento é a solução. Ellos creen que el casamiento es la solución. Mas alguns que são casados, Mas algunos casados, se pudessem, si pudiesen, eu queria ser solteiro. que se quedaría soltero. Ah, se eu soubesse. Não teria casado tão rápido. No se quieren casar tan Vocês rápido. estão entendendo? ¿Está entendiendo, hermano? Mas o segredo é Cristo nosso Senhor. Más el secreto es Cristo en nosotros. Cada podermos honrar a Cristo da maneira que nós estamos. Nosotros podemos honrar cada uno de nosotros a Cristo en la manera en que estamos. Porque fomos chamados à comunhão do seu Filho, o nosso Senhor. Porque fuimos llamados a la comunión de su Hijo, nuestro Señor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações Que el Señor continúe hablando a nuestros e corazones abra os nossos olhos y abra nuestros para ojos vermos mais da pessoa do nosso Senhor. para ver más a la persona de nuestro E que Ele Señor. venha corrigir as nossas deficiências Y que Él siga corrigiendo nuestras deficiencias e Ele seja glorificado. y sea glorificado. Vamos orar. Vamos a orar. Pode orar?